Bem-vindo ao 31º dia do caminho da Páscoa. 31 passinhos e ainda tem alguns passinhos a mais para chegarmos, né, à linha de chegada. Mas quanta coisa, né, já vimos até agora e quantas coisas mais ainda está por vir. E já sabe, né? Pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, seu marca-texto, tudo o que você precisa para esse momento. E vamos lá para a leitura de hoje. A leitura de hoje é uma leitura super conhecida, mas a gente vai ver alguns detalhezinhos nela que às vezes passa despercebido. Mas hoje a gente vai entrar de forma bem profunda nessa leitura e entender como ela é preciosa para a nossa vida, para a nossa fé em Cristo. A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 17 ao 30. Uma leitura um pouquinho grande, mas que traz muito direcionamento para o que iria acontecer depois da ressurreição de Cristo, né? Nem depois, né? Nem na morte dele. E começa assim. No primeiro dia da festa dos pães asmo, que a gente já viu que é a Páscoa, né? Que aqui esse pão é o pão que os hebreus, os israelitas saíram do Egito, que é o pão sem fermento. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Que é exatamente aquele jantar que era anterior ao dia da Páscoa. Então, no caso, eles iam fazer esse jantar na quinta-feira anterior à Páscoa. E eles lhes responderam: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então aqui Jesus ele não estava dentro de Jerusalém. Como ele já estava sendo perseguido, Judas já tinha negociado a vida dele, né, entregá-lo, estavam só esperando um momento para isso. Então Jesus ele estava na redondeza, mas ele não estava dentro de Jerusalém. E aqui nesse momento é exatamente quando ele vai para dentro da cidade murada, né? Que Jerusalém era uma cidade murada. E é quando ele vai para dentro dessa parte mais central, que era onde estava o templo, onde ficavam os sumos sacerdotes, os mestres da lei. Então era muito fácil pegá-lo, capturá-lo ali dentro. E ele vai exatamente onde era mais perigoso para ele. E continua assim. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus. Então ele sabia o que ia acontecer no outro dia, né? Que seria a crucificação dele. E ele escolheu passar essa noite comemorando a Páscoa com os 12 discípulos, que eram os 12 que eram mais próximos dele nesse momento. E quando eu falei, né, quando a gente leu sobre a traição de Judas, eu disse que nesse momento a gente entender porque até o último momento Jesus tentou converter o coração de Judas. Jesus sabia que Judas tinha negociado já a vida dele, tinha negociado entregá-lo. E hora nenhuma ele tirou Judas da mesa. Ele colocou Judas na mesa, mas ele não colocou Judas na mesa do outro lado da mesa. Na disposição da mesa estava Jesus, João de um lado, e do outro lado, colado com Jesus, estava Judas. E ele continua aqui. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Se a pessoa sabe que não vai ser você que vai trair, em 12 pessoas falando, um diz logo, não vai ser eu não, não sou eu não, não sou eu não. Mas todos ficaram calados, sem entender o que Jesus estava falando. Como assim um dos 12 ali ia trair Jesus? Jamais. Os 12 que andaram ali grudados, que era íntimo, que era como irmãos, uma família durante 3 anos juntos para todo lugar que ia. Como assim um vai trair? Não tinha nem lógica o que Jesus estava falando.
E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Eles não disseram, não sou eu, né? Começaram a perguntar a Jesus, porque Jesus dizia tantas coisas que eles não entendiam, que iam além do que eles estavam acostumados, além do que o coração deles mostrava, que eles ficaram com medo de ser assim, tipo assim, Pedro, será que sou eu, né? Porque eu disse que não faria isso e fiz. João também do mesmo jeito. Então começou um por um. Sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? Isso nos leva um pouquinho para a gente, né? Às vezes a gente bate o pé dizendo que jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou dizer isso, jamais. E às vezes a gente faz coisas que a gente diz que jamais faria. E se tem uma pessoa que nos conhece e sabe do que somos capazes, essa pessoa é Jesus. Então, muitas vezes a gente tem que perguntar exatamente para ele: Senhor, será que eu seria capaz de fazer isso? Será que eu o trairia? Será que alguma vez a gente já não traiu Jesus, né, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos, né? Então, assim, entregá-lo, só um entregou. Mas será que a gente não fez assim um pouco igual a Judas, de dizer que achar que não ser capaz de fazer uma coisa em desobediência à palavra dele e logo depois fazer? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Então aqui mostra claramente que Judas estava do lado dele. Porque na última ceia, né, tinha o pão sem fermento e tinham os pratos com azeite, com a comida em volta da mesa, que não era uma comida redonda, não era uma mesa redonda, era uma mesa em forma de U. Então, para a pessoa colocar a mão no prato junto com Jesus, tinha que estar do lado dele. Então, Jesus não colocou o traidor longe, ele colocou o traidor do lado, porque até o último momento ele queria mostrar a Judas que ele fazia parte, que que ele tinha sido escolhido, que ele tinha sido separado. Então, Judas não traiu Jesus, não foi por falta de escolha, foi porque ele decidiu no coração dele trair Jesus. E assim ele fez. Então, que a gente sonde o nosso coração e veja quais são as decisões que temos em relação à nossa vida junto de Jesus. Será que eu estou com o coração destinado a fazer o que eu quero? Ou eu estou disposto a abrir mão do que eu quero para fazer o que Ele quer que eu faça? Porque Ele está ao nosso lado. Ele não está longe. A gente está exatamente no mesmo lugar que Judas estava, ao lado de Jesus. Mas será que eu vou escutar a voz dele? Será que eu vou seguir o que ele quer que eu faça? O meu coração está tão obstinado como o de Judas estava. E ele continua: Filho do homem, vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então, assim, até o último momento, Judas estava querendo disfarçar que ele não iria fazer aquilo, que não estava no coração dele. Mas é tão claro quando tomamos uma decisão que ele mesmo se entregou, né? Ele mesmo, como Jesus disse, tu disseste. Jesus não precisou apontar o dedo para dizer você vai me trair. Ele mesmo, com o pensamento, com o coração, com as atitudes dele, fez mostrar que era ele que iria trair. E continua a leitura. Enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoou e o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
Então, isso aqui é uma coisa que a gente escuta tantas vezes, em todas as missas que a gente vai, a gente escuta essa passagem. Mas, às vezes, quando a gente escuta tanto, ela vai perdendo a importância do significado. E quando Jesus disse, pega o pão e parte, ele está dizendo, o meu corpo vai ser aberto, vai ser dilacerado, dessa mesma forma como esse pão está sendo. Quando ele diz, o meu corpo, aqui é o meu sangue, que vai ser derramado para a remissão dos seus pecados, ele está falando exatamente do sangue dele, que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Aqui ele não estava apenas ilustrando o que ia acontecer, ele está dizendo que ele estava se entregando por a gente. O corpo dele foi todo machucado, é, é, ele levou, digamos assim, uma surra, digamos assim, que acho que em toda Roma não tinha visto igual. A ideia de Pilatos não era condenar Jesus, era mandar açoitá-lo e libertá-lo. Então, os guardas pegaram pesado mesmo com Jesus, da carne dele ser arrancada do corpo, de uma coisa assim, do rosto dele ficar deformado. Foi um horror de verdade que fizeram com ele. E ele está dizendo, isso é o meu corpo que será entregue por vós. O corpo dele, ele foi todo machucado, porque por conta dos nossos pecados. E quando ele diz aqui, o meu sangue será derramado por remissão dos pecados, foi como já disse, quem colocou Cristo naquela cruz não foram os judeus, não foram os romanos, foi a gente. Foi os nossos pecados que grudou Jesus naquela cruz. E ele foi por amor, porque ele queria nos dar esse acesso ao Pai, nos dar esse direito de ser perdoado dos nossos pecados, de que a gente se arrependesse, confessasse, fosse perdoado, porque ele já pagou o preço. Ele já foi para aquela cruz, já derramou o sangue dele. É o sangue dele que nos lava de quem nós éramos, de que lava os nossos pecados e nos transforma numa pessoa nova. É através dele que somos transformados. E continua. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu não imagino ninguém dizendo que em breve vai sofrer o que ele iria sofrer, que ele sabia o que ele iria passar e sair cantando. Né? Jesus sabia o que ele iria sofrer, sabia o quanto ele iria sentir dor, o quanto ele seria humilhado, o quanto ele seria rejeitado, traído. E aquela mesma multidão que dias anteriores aclamou, teve um clamor por ele na entrada dele, dizendo Hosana nas alturas, eis que veio o rei. Foi a mesma multidão que gritou depois, crucificam. E ele sabia que ele ia passar por tudo isso, mas ainda assim ele escolheu cantar um hino, louvar ao Senhor, ensinar que mesmo no sofrimento, mesmo diante de uma situação que vai nos causar dor, que pode nos dar medo, que vai nos causar sofrimento, ainda assim podemos cantar ao Senhor um hino, louvá-lo, orar e sair em vigília, como ele fez. Ele hora nenhuma deixou de procurar Deus, procurar o Pai, de se colocar na presença dele, que era onde ele tinha o descanso, onde ele tinha o consolo. Então, tudo o que aconteceu nesse dia foi um anúncio do que viria a seguir. Mas, mais uma vez, os discípulos não entenderam. Eles estavam ali diante de Jesus e eles não entenderam a profundidade da mensagem que Jesus estava dizendo, que estava mostrando para eles ali. E às vezes, para não dizer sempre, nós fazemos iguais. Quantas vezes escutamos essa passagem e ainda não entendemos
o tamanho do sacrifício de Jesus, que o quanto ele se entregou, o quanto ele se deu pela nossa vida. Então, que hoje você releia essa passagem, que você se coloque nessa mesa junto com Jesus, que você escute cada palavra dele falando, mas não falando para todos, falando para você, falando no seu coração. Eis aqui o pão, que será o meu corpo, este aqui o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. E entenda que o que ele está anunciando, ele cumpriu logo em seguida. Mas veja isso aqui, ele não falando só para todos, mas falando para você, no seu coração. Coloque-se diante de Jesus e leia palavra por palavra, ouvindo a voz dele, falando isso para você. E aceite o que ele fez por você, o que ele fez por mim, o que ele fez por todos. Mas saia da multidão e traga isso para você. E você vai entender a grandeza dessa passagem, a grandeza desse anúncio que ele fez aqui para os seus discípulos, que ele fez aqui na noite anterior da sua crucificação. Que você tenha um excelente dia, que Deus lhe abençoe e até amanhã.